Você já sentiu que está carregando algo morto dentro de você? Algo que já não respira mais, mas que você ainda insiste em carregar? Um sonho que morreu, uma esperança que se apagou, um relacionamento que virou cinzas, uma versão de você mesmo que já não existe mais, mas que você ainda tenta reanimar com as próprias forças, até que seus braços cansam e você percebe, isso aqui está pesado demais. Tem gente que carrega caixão a vida inteira. E não estou falando de metáfora barata, estou falando daquela sensação real, aquele peso no peito quando você acorda de madrugada e lembra: aquilo que eu queria, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu era, morreu. E agora? Agora eu só carrego o corpo. Eu só finjo que ainda existe vida onde só há silêncio. Se isso te toca de alguma forma, fica comigo até o final. E se você sentir que essa palavra está entrando fundo, se inscreve no canal. Porque o que eu vou te mostrar agora não é só uma história antiga. É um princípio de ressurreição que Jesus ensinou de um jeito tão radical que até hoje a gente não entendeu direito. Vou te contar sobre um homem que tocou num caixão. E quando ele tocou, a morte parou de andar. A cena acontece numa cidade pequena, chamada Naim. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Jesus está caminhando com seus discípulos. Uma multidão atrás dele, aquela energia de quem acabou de ver milagres acontecerem. Mas quando eles chegam perto do portão da cidade, encontram outra multidão. Só que essa multidão não está celebrando. Essa multidão está chorando. É um funeral. E no meio daquela procissão de lamento, tem uma mulher, viúva, e agora ela está enterrando o único filho que tinha. Pensa nisso. Ela já tinha perdido o marido. Agora perde o filho. Na cultura daquela época, isso não era só dor emocional. Era sentença de miséria. Sem marido, sem filho, uma viúva não tinha proteção, não tinha sustento, não tinha futuro. Ela estava enterrando mais do que um corpo. Ela estava enterrando qualquer chance de sobrevivência. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela. Não foi um olhar qualquer. Foi um olhar que enxergou além do caixão. Ele viu a dor invisível. Ele viu o desamparo. Ele viu a morte dentro da morte. E aí vem uma frase que muda tudo. Não chores. Espera, como assim não chores? O filho dela está morto. O caixão está ali. A vida dela acabou. E Jesus manda ela parar de chorar? Parece insensível, né? Mas não era. Era revelação. Porque Jesus não estava negando a dor dela. Ele estava anunciando que a história não tinha terminado. E aí vem o momento que eu quero que você grave no coração. A Bíblia diz: e chegando-se tocou o esquife. Esquife é o caixão. Jesus tocou no caixão. E quando ele tocou, os que o conduziam pararam. Deixa isso cair fundo. Quando Jesus toca o que está morto, o cortejo para. A marcha fúnebre para. O movimento em direção ao túmulo para. A narrativa de que acabou para. Porque onde Jesus toca, a morte perde autoridade. E então ele fala com o morto. Não com a mãe, não com a multidão, com o morto. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Agora vem comigo, porque essa história importa para você hoje, porque você também está carregando um caixão. Pode não ser um corpo físico, mas é algo que morreu dentro de você. E você está a caminho do sepulcro, você está no cortejo, você está naquela marcha lenta, pesada, inevitável, em direção ao fim. E todo mundo em volta está confirmando. Morreu mesmo, acabou. Segue em frente, enterra isso logo. Mas eu vim te dizer, Jesus ainda toca caixão. E quando ele toca, o que todo mundo deu como perdido pode voltar a respirar. Sabe o que muita gente não entende? A gente acha que ressurreição é sobre trazer de volta o que era. Mas não é. Ressurreição é sobre criar o que ainda não foi. Aquele jovem que levantou do caixão não voltou para viver a mesma vida de antes. Ele ganhou uma história nova,
uma segunda chance, um capítulo que ninguém esperava. E é isso que Jesus quer fazer com você. Não é sobre voltar para o passado, não é sobre reviver o que já apodreceu, é sobre levantar de onde você caiu e descobrir que existe vida depois da morte. Existe propósito depois do fracasso, existe amor depois da traição, existe fé depois da decepção. Mas tem um detalhe aqui que a gente não pode ignorar. Jesus tocou o caixão. Ele não gritou de longe, ele não mandou um recado, ele se aproximou. Ele tocou. Ele entrou em contato com a impureza, com a morte, com o que todo mundo evita. Porque Jesus não tem medo do que está morto em você. Ele não tem nojo da sua falha. Ele não recua diante do seu fracasso. Ele chega perto, ele toca. E quando ele toca, tudo muda. Agora me escuta. Você sabe qual é o maior caixão que a gente carrega? Não é um sonho que morreu. Não é um relacionamento que acabou. O maior caixão que a gente carrega é a versão de nós mesmos que a gente insiste em ressuscitar sozinho. Aquela versão que todo mundo amava, aquela versão que era forte, confiante, brilhante, aquela versão que funcionava. E agora ela não existe mais. E a gente fica tentando reanimá-la com esforço próprio, com máscaras, com performance, até que a gente desaba de tanto fingir que está vivo quando por dentro está morto. E sabe o que Jesus está dizendo para você? Para de carregar isso, para de tentar ressuscitar o que eu não mandei voltar. Deixa eu tocar, deixa eu fazer novo. Porque o que eu levanto não é uma cópia do passado, é uma criação do futuro. Tem gente assistindo isso agora que está num cortejo fúnebre emocional. Você está carregando a morte de um casamento, a morte de uma carreira, a morte de uma expectativa que sua família tinha sobre você, a morte de uma fé que um dia foi forte, mas agora está fria. E você está naquela marcha, todo mundo chorando junto. Todo mundo dizendo que pena, era tão promissor, mas morreu. E você está acreditando nisso. Você está concordando com o funeral, mas eu vim te interromper. Jesus está chegando no portão da sua Naim, e ele está olhando para você com aquele olhar que enxerga além do óbvio. E ele está dizendo, não chores, não porque a dor não é real, mas porque o fim não é o que você pensa. Agora vem a parte prática. Como é que isso sai da história e entra na sua vida? Como é que você permite que Jesus toque o seu caixão? Primeiro, você precisa parar de andar. Enquanto você estiver no cortejo, no automático, na narrativa de que é assim mesmo, acabou, vida que segue, você não vai ouvir a voz que manda levantar. O cortejo parou quando Jesus tocou. Isso significa interrompe o ciclo. Para de repetir o script da derrota. Para de ensaiar o discurso de que você não tem jeito. Faz uma pausa. Cria um silêncio, porque é no silêncio que você ouve. Jovem, levanta-te. Segundo, você precisa deixar Jesus tocar o que está morto. E isso dói. Porque a gente tem vergonha do que morreu, a gente esconde o caixão, a gente não quer que ninguém veja o sonho que apodreceu, a promessa que não se cumpriu, a fé que esfriou. Mas Jesus não ressuscita o que você esconde, ele ressuscita o que você entrega. Então traz para a luz, fala com ele. Senhor, isso aqui morreu, eu não consigo mais, eu cansei de fingir. Se o Senhor não tocar, vai ficar morto mesmo. Isso é confissão, não é fraqueza, é honestidade, e é a honestidade que abre espaço para o milagre. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E humildade é dizer, eu não tenho poder de ressurreição, mas eu conheço quem tem. Terceiro, você precisa obedecer à voz. Jesus falou com o morto. Ele disse, levanta-te, e o morto obedeceu. Mas pensa nisso, como é que um morto obedece? Ele não tinha força, ele não tinha vida, mas ele tinha a palavra de quem tem poder sobre a morte. E quando a palavra vem, ela traz consigo a força para cumprir. Então, quando Jesus fala levanta na sua vida, ele não está pedindo para você ter força. Ele está liberando a força junto com a ordem.
Você não levanta porque você pode, você levanta porque Ele mandou, e quando Ele manda, Ele capacita. Mas tem que ter obediência, tem que ter movimento. O jovem podia ter ficado deitado, mesmo depois da ordem. Ele podia ter pensado, não, eu estou morto, não faz sentido levantar. Mas ele não racionalizou, ele obedeceu, e no ato da obediência, a vida voltou. Isso é fé. Fé não é sentir que você consegue. Fé é agir como se a palavra fosse verdadeira, mesmo quando tudo em você grita que é impossível. Agora eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha reparado. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, ele o entregou à mãe dele. Ele não ficou com um milagre, ele devolveu. Ele restaurou o relacionamento. Porque o milagre de Deus nunca é só sobre você. É sobre reconexão. É sobre relacionamento. É sobre você voltar a ser parte de uma história maior. Quantas pessoas se afastaram de você porque você estava no cortejo? Quantas pessoas pararam de acreditar em você porque você mesmo parou de acreditar? E agora, Jesus quer te devolver à tua casa. Ele quer te reintegrar. Ele quer que você volte a ser filho, pai, mãe, amigo, líder, sonhador, não como você era, mas como você pode ser agora, depois que a morte foi vencida. E aqui está o segredo que muda tudo. Jesus não precisa da tua permissão para ter compaixão. A Bíblia diz que, quando ele viu a viúva, moveu-se de íntima compaixão. Ninguém pediu. A mulher não orou. O morto não clamou. Jesus simplesmente viu e agiu, porque a natureza dele é restaurar. Isso significa que mesmo quando você não tem fé, ele tem. Mesmo quando você não tem força para pedir, ele vê. Mesmo quando você desistiu de acreditar, ele não desistiu de você. Mas atenção, isso não te isenta de responder. A compaixão dele toca, mas você precisa levantar. Ele chama, mas você precisa obedecer. Ele abre a porta, mas você precisa atravessar. Vou te dar um exemplo prático. Você está carregando o caixão de um relacionamento que morreu. Pode ser amizade, namoro, casamento, vínculo com os pais, e você já decretou: morreu, não tem volta. Eu vou só carregar isso até o fim e enterrar. Mas Jesus está dizendo: toca nesse caixão, toca com perdão. Toca com uma conversa honesta, toca com humildade, toca com a disposição de recomeçar, mesmo sem garantias. Você não precisa ter certeza de que vai dar certo. Você só precisa obedecer à ordem. Levanta-te, faz a ligação, manda a mensagem, pede desculpa, estende a mão. Porque o milagre não acontece na certeza. Ele acontece na obediência. Ou talvez o caixão seja profissional. Você enterrou um sonho, você desistiu de um chamado, você parou de acreditar que Deus pode usar você. E agora você está só cumprindo o protocolo, vivendo no automático, trabalhando sem propósito. Mas Jesus está dizendo: isso não morreu. Você é que parou de ouvir. Levanta, volta a estudar, volta a tentar, volta a criar. Volta a acreditar que existe algo maior do que pagar conta. Existe legado, existe impacto, existe um chamado que não se apaga só porque você falhou uma vez. Ou talvez o caixão seja espiritual. Você enterrou a tua fé. Você era fervoroso, era ativo, era cheio de esperança. Mas veio a decepção, veio a unanswered prayer. Veio a promessa que não se cumpriu no tempo que você esperava. E você desistiu. Você virou cínico. Você virou distante. Você ainda vai na igreja, ainda canta, ainda sorri, mas por dentro está morto. E Jesus está dizendo: eu não vim confirmar a tua morte espiritual. Eu vim ressuscitar, mas você precisa deixar eu tocar. Você precisa abrir mão do orgulho ferido. Você precisa soltar a mágoa com Deus. Sim, mágoa com Deus. Porque tem gente que está magoado com Deus e não admite. Prefere dizer que esfriou, que se afastou, que está numa fase difícil. Mas a verdade é, você está com raiva, porque esperava algo que não veio do jeito que você queria.
E Deus não se ofende com a tua raiva. Ele só quer que você seja honesto. Fala com Ele, grita se precisar, chora se precisar, mas fala. Porque enquanto você ficar em silêncio orgulhoso, você vai continuar no cortejo. Mas quando você abre a boca e diz, Senhor, eu não entendo, eu não concordo, mas eu confio, aí vem o toque. Aí vem a palavra, levanta-te. Sabe qual é a coisa mais linda dessa história? A multidão. A Bíblia diz que todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eles entenderam, isso não é só sobre um milagre, isso é sobre presença. Deus está aqui. E quando você levanta do teu caixão, quando você sai do cortejo, quando você volta a viver, as pessoas ao teu redor vão perceber. Não porque você vai sair pregando, mas porque vai ter algo diferente em você, uma luz nos olhos, uma firmeza na voz, uma paz no coração. E eles vão saber, Deus tocou nessa pessoa. Isso é testemunho, não é discurso. É vida ressuscitada, e vida ressuscitada anuncia melhor do que 1000 sermões. Mas eu preciso ser honesto contigo. Nem tudo que morreu vai ressuscitar. Tem morte que é propósito de Deus. Tem coisa que precisa morrer para que algo novo nasça. Jesus ressuscitou o filho da viúva, mas ele não ressuscitou Lázaro imediatamente. Ele deixou 4 dias passar. Porque tinha um propósito maior. Ele não ressuscitou João Batista, porque a morte de João fazia parte do plano. Então você precisa de discernimento. Nem tudo que você quer de volta é para voltar. Tem relacionamento tóxico que precisa ficar morto. Tem sonho egoísta que precisa ficar enterrado. Tem versão antiga de você que precisa ficar no passado. E isso não é derrota, isso é sabedoria. A pergunta não é, será que isso pode ressuscitar? A pergunta é, será que isso deve ressuscitar? E essa resposta só vem na intimidade com Deus. Só vem quando você para de exigir e começa a confiar. Só vem quando você diz, Senhor, eu entrego. Se for para voltar, que volte. Se for para morrer de vez, me dá graça para enterrar em paz e seguir em frente. E aí vem a liberdade. Porque você tira das tuas costas o peso de decidir o que deve viver e o que deve morrer. Você deixa nas mãos de quem tem poder sobre a vida e sobre a morte. Romanos 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, isso é ressurreição mental. Você para de pensar como quem está no cortejo e começa a pensar como quem tem esperança. Você para de decretar morte e começa a declarar vida. Você para de concordar com o fim e começa a crer no recomeço. E isso não é otimismo barato, não é pensamento positivo, é fé bíblica, é a certeza de que Deus não desperdiça nada, nem a tua dor, nem o teu luto, nem o teu erro. Ele transforma tudo, ele usa tudo, até o caixão vira testemunho. Deixa eu te dar uma ferramenta prática. Quando vier aquele pensamento de morte, aquele acabou, não tem jeito, eu não consigo, você faz o seguinte, para, respira e fala em voz alta. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento é do cortejo. E eu não estou mais no cortejo. Eu estou na presença de quem ressuscita. Parece simples? É, mas funciona. Porque você está levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios 10, versículo 5. Você está tomando autoridade sobre a narrativa de derrota que tenta dominar a tua mente. E depois você substitui. Você não deixa o espaço vazio. Você enche com a palavra. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. Eu creio que nada é impossível para Deus. Eu creio que Ele começou boa obra em mim e vai completar. Isso não é autoajuda. Isso é guerra espiritual. Porque a batalha é na mente. E quem controla a tua mente, controla o teu destino.
Filipenses 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, em tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é curadoria mental. Você escolhe no que pensar, você escolhe o que alimentar, você escolhe a narrativa que vai dominar. E quando você faz isso todo dia, todo dia, todo dia, chega uma hora que o caixão perde o peso, chega uma hora que o cortejo perde a direção. E você percebe: eu não estou mais caminhando para a morte. Eu estou caminhando para a vida, mas não é de um dia para o outro, não é mágica, é processo, é treino, é disciplina espiritual. Tem dia que você vai voltar para o cortejo, tem dia que você vai achar que o caixão está pesado demais. Mas aí você lembra, Jesus já tocou, a palavra já foi dada. Levanta-te, e você levanta de novo, e de novo, e de novo, até que levantar vira hábito, até que vida vira identidade. Pensa comigo, a viúva não pediu o milagre, mas ela estava no lugar onde Jesus estava passando, ela estava no caminho, e isso importa. Você pode estar destroçado, você pode estar sem fé, mas se você está aqui ouvindo isso, você está no caminho, você está onde Jesus passa, e quando você está no caminho, mesmo no cortejo, mesmo chorando, você pode ser alcançado. Então não desiste de ir. Não desiste de ouvir, não desiste de buscar, porque Deus não desperdiça a presença. Se você está aqui, não é por acaso, é porque existe algo em você que ainda acredita, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus disse que fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanha. Imagina o que ela faz com um caixão. Agora eu quero que você feche os olhos por um instante, só um instante, e visualiza. Visualiza o caixão que você está carregando, vê o peso, sente o cansaço. Olha para as pessoas em volta no cortejo, chorando junto, e agora vê Jesus chegando. Ele não está correndo, ele está caminhando com propósito. Ele olha para você, e aquele olhar diz tudo: eu vejo, eu sei. E eu vim. Ele se aproxima, ele estende a mão, ele toca o caixão, e quando ele toca, o cortejo para, tudo para, o barulho para, a dor para, e você ouve a voz dele. Não é trovão, é sussurro, mas é firme, é amoroso, é autoritativo. Levanta-te, e você sente algo diferente. Não é força física, é algo mais profundo, é esperança renascendo, é fé se acendendo. É vida voltando, e você começa a se mover, devagar, mas se move. Porque a palavra dele carrega o poder de cumprir o que ordena. Abre os olhos. Isso não foi só visualização, foi profecia, foi decreto, foi prenúncio do que Deus vai fazer. Porque ele não te mostrou isso para te iludir, ele te mostrou isso para te preparar. E agora vem a decisão. Você vai continuar no cortejo ou você vai obedecer à palavra? Você vai continuar carregando morte ou você vai soltar e deixar Jesus tocar? Você vai continuar concordando com o fim ou você vai decretar recomeço? Eu não posso decidir por você, ninguém pode, mas eu posso te dizer: Jesus está passando. E quando ele passa, ou você é transformado ou você perde a chance, não porque ele não vai voltar, mas porque o momento é agora. A viúva não marcou reunião com Jesus. Ela encontrou ele no caminho, no dia mais difícil da vida dela. E aquele encontro mudou tudo. Hoje pode ser o teu dia. Hoje pode ser o dia em que o cortejo para. O dia em que a morte perde. O dia em que você levanta e começa a falar de novo. A sonhar de novo. A acreditar de novo. E quando você levantar, vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai dizer: mas eu vi você morto. Como é que você está vivo? E você não precisa explicar. Você só precisa viver, porque vida ressuscitada é a melhor resposta. Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca.
Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus não falha. Quando ele diz, levanta, você levanta. Quando ele diz, vive, você vive. Não porque você merece, mas porque ele decidiu. E isso te tira da pressão de ser perfeito. Você não precisa ressuscitar sozinho. Você não precisa provar nada. Você só precisa confiar. Deixa ele tocar, deixa ele falar, deixa ele agir. Agora eu quero te fazer um convite. Se essa palavra mexeu com você, se você sentiu que Jesus está tocando o teu caixão, eu quero que você faça algo simples. Comenta aqui embaixo. Eu escolho levantar. Só isso. Não precisa contar a história toda. Não precisa explicar. Só declara. Eu escolho levantar. Porque quando você declara, você ativa fé. Quando você confessa com a boca, você materializa no espiritual. E quando o espiritual se move, o natural segue. E se você conhece alguém que está no cortejo, alguém que está carregando o caixão, compartilha essa mensagem. Não como obrigação, como amor. Porque talvez a pessoa precise ouvir exatamente isso. Talvez hoje seja o dia em que Jesus vai passar na vida dela. E você pode ser o instrumento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Não porque eu preciso de número, mas porque você precisa de palavra. E toda semana eu vou trazer mensagens assim. Mensagens que não aliviam superficialmente, mas que tocam fundo. Que não entretêm, mas que transformam. Antes de eu encerrar, eu quero orar com você. Não importa onde você está. Não importa a hora. Isso aqui é entre você e Deus, e eu vou falar com Ele por você. Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui em favor de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Senhor, Tu vês os caixões que eles estão carregando. Tu vês o peso, Tu vês o cansaço, Tu vês a dor que ninguém mais vê. E eu peço que Tu faças o que só Tu pode fazer. Toca. Toca nos sonhos mortos, toca nas esperanças enterradas, toca nos relacionamentos que parecem sem volta, toca na fé que esfriou, toca na identidade que se perdeu. E quando tu tocares, que o cortejo pare, que a narrativa de derrota pare, que a concordância com a morte pare, e que a tua voz ressoe no íntimo de cada um. Levanta-te, levanta da depressão, levanta da ansiedade, levanta do medo, levanta da culpa, levanta da vergonha, porque o que tu ressuscitas não carrega mais o cheiro da morte, carrega o perfume da vida nova. Senhor, eu decreto sobre cada vida aqui, isso não terminou. A história continua, o milagre vem, a restauração chega. Porque Tu és o Deus que ressuscita, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que transforma caixão em testemunho. Que cada pessoa saia daqui diferente, não porque ouviu uma mensagem bonita, mas porque encontrou contigo. E quando alguém te encontra, nunca mais é o mesmo. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida. Obrigado por cada história. Obrigado porque Tu não desistes. E obrigado porque enquanto há fôlego, há esperança. E enquanto há esperança, há ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, te sustentando, te renovando e te lembrando todos os dias. Você não está sozinho. Jesus está tocando o teu caixão, e quando Ele toca, tudo muda. Vai em paz e vai em vida.